Então, bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de vocês, agradecer em especial ao professor Eduardo e à Univag pelo convite para poder conversar com vocês um pouquinho mais sobre as minhas pesquisas, sobre o que eu venho desenvolvendo no mestrado, que eu desenvolvi no mestrado e que venho desenvolvendo agora no doutorado, e poder falar com vocês um pouquinho mais sobre esse tema que levanta vários debates, várias discussões, que é a cannabis, mais especificamente rastreabilidade forense da cannabis, tá bem? Então, me chamo Lucas de Oliveira Pereira Ribeiro, atualmente eu sou aluno de doutorado da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC, aqui do Rio Grande do Sul, sitiado em Porto Alegre, e vamos dar início à palestra, tá bem? Aqui é um cronogramazinho, só para vocês terem uma ideia meio por cima do que a gente vai estar falando. Tá? A gente vai estar falando sobre a introdução, uma introdução bem breve à cannabis. Eu sei que é uma planta que as pessoas já conhecem, mas vou tentar dar uma introdução breve aí em relação a ela. Consumo e legalidade da planta, a rastreabilidade propriamente dita e a realidade atual. O que, que se sabe, o que, que vem se... perdão, caiu um cisco no meu olho, o que se sabe e o que vem sendo aplicado em relação à rastreabilidade da cannabis, tá bem? Vou chamar a atenção para vocês que no canto direito ou no canto esquerdo da tela aqui, por vezes, vai aparecer um QR Code, tá? Esse QR Code, ele vai levar vocês para os estudos, ou seja, para as referências daquele slide, daquele tema. Então, se eu estiver falando sobre a cannabis e aparecer um QR Codezinho ali, por exemplo, se eu estiver falando sobre o genoma da cannabis e aparecer um QR Code, esse QR Code vai te levar a artigos, a referências relacionadas ao genoma da cannabis, tá bem? Se vocês perderem alguma referência depois, ao final da apresentação vão ter meus contatos ali, então vocês podem pedir não só referências, claro, outras coisas, é, tá bem? Então vão anotando as perguntas, vou estar no final para responder qualquer tipo de dúvida, é muito importante esse momento, quero que vocês anotem e venham conversar comigo ao final, é muito importante a gente fazer essa troca, tá bem? Então, iniciando ali uma introdução à cannabis rápida, uma introdução em relação à cronologia da cannabis, ou seja, a sua história, tá? Desde os seus primeiros registros até a sua atualidade, a gente sabe que a cannabis ela se originou, ou seja, ela deu origem, ela se diferenciou da sua planta ancestral há cerca de 28 milhões de anos atrás, tá? Um pouquinho de tempo. Isso aconteceu ali no noroeste chinês, perto da província de Qinghai, e a partir de então a planta foi tendo toda a sua expansão para o resto do continente, do continente asiático, a posteriori depois europeu, africano e depois chegando às Américas. Então, a cannabis ela não é uma planta nativa das Américas, ela é uma planta nativa da China que se espalhou por todo o mundo a partir da sua utilização para os mais demasiados fins. Quais são os fins? A gente já vai falar sobre eles. O primeiro registro da utilização de cannabis por os seres humanos foi feito por volta de 4.500 a.C., como eu mostro para vocês, e então cerca de 6.000 anos atrás, tá? E ele referenciava, ou seja, mostrava a utilização da cannabis para fins têxteis, ou seja, para confecção de roupas, rédeas e cordas, principalmente, tá bem? A primeira utilização da cannabis como para fins entorpecentes, ou seja, como droga, ela apareceu só no livro do Pen Tsao-ching, em 2500 a.C., tá? Ou seja, 4.000 anos atrás. E a planta só foi descrita por Linneu no livro conhecido desse botânico, que é o Species Plantarum. Atualmente, o que se tem da cannabis consideramos a cannabis espécie única, ela é considerada a cannabis sativa L, que leva o nome do Linneu, que foi o botânico que a descreveu. Então, ela é uma espécie única, cannabis sativa, e aí todas as outras demais classificações botânicas aparecendo para vocês aí na tela, tá bem? Alguém pode me perguntar lá na frente, Lucas, e as outras espécies ou e as outras variedades, ruderalis, índica ou sativa? Essas variedades, elas são tomadas para a literatura, ou melhor, para os órgãos botânicos de maior referência e para grande parte da literatura dos cientistas que estudam cannabis, e eu me incluo nessa parte, como uma espécie de apenas uma única
uma planta de apenas uma única espécie, que seria a cannabis sativa, tá? Essas outras variedades seriam ou subespécies ou variedades da espécie em questão. Ruderalis, sativa e índica são considerados subespécies e não espécies. Então, uma curiosidadezinha, dando sequência agora, para a gente não se ater muito à parte da introdução à cannabis, falando sobre morfologia de uma forma rápida, esses nomes que estão aparecendo para vocês na tela são os nomes pelos quais a cannabis é mais conhecida. Então, ela é conhecida como cannabis sativa mesmo, como maconha, como erva, como cânhamo, como ganja, como verde ou marihuana. Ela é uma planta que, em geral, tá, chega de 1,5 m a 3 metros de altura. Tá? O seu caule, se a gente for olhar o caule, ele é um caule fino, com ramificações monocoidiais, ou seja, apenas uma ramificação vertical, e um caule fibroso. Esse caule ele tem uma importância muito característica da planta. Por ser esse caule fibroso de alta resistência, ele é de suma importância para a indústria têxtil. Então, é a partir da utilização do cânhamo, ou seja, do caule da cannabis sativa, que inúmeros produtos são derivados da cannabis e são usados para a fabricação de produtos têxteis. Desde muito tempo, como eu já mencionei para vocês, até a atualidade. Existem, por exemplo, empresas grandes como a Coca-Cola, que tem uma linha toda especializada só em produtos de cânhamo. Então, se você procurar ali, tem uma linha da Coca-Cola que chama Hemp, H-E-M-P, Hemp. Essa linha é toda uma linha de produtos têxteis feitos a partir de cânhamo, a partir de cannabis sativa. As folhas são aquelas folhas características que a gente já conhece, que são folhas lanceoladas, com as bordas serradas, forma característica que a gente conhece, com segmentos ímpares, podendo chegar até 15 centímetros. Tá bem? As flores são aqui, para a parte de drogas, a mais importante, porque é onde se encontra a maior concentração de THC, a maior concentração de canabinoides, a gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas elas são inconspícuas, ou seja, muito pequenas, como eu mostrei para vocês antes da animação trocar, e unissexuais, ou seja, o macho tem a flor macho e a fêmea tem a flor fêmea, cada uma delas com as suas características, e os seus gametas masculinos e gametas femininos, respectivamente. Certo? Dando continuidade então sobre as propriedades da cannabis, a gente sabe hoje, já foram descritos na literatura mais de 100 canabinoides que são produzidos pela cannabis sativa. Então, apesar desses dois que eu estou mostrando na tela para vocês, o THC e o CBD, terem os dois de maior importância comercial e policial, devido a seus interesses médicos e como droga, respectivamente, aí o CBD e o THC. Existem mais outros, pelo menos mais outros 98 canabinoides já descritos na literatura, tá bem? O THC, então, é o canabinoide delta-9 tetraidrocanabidiol, canabinoide de principal importância entorpecente, é o que vai causar os principais efeitos psicoativos da cannabis sativa, ao passo que o CBD é o principal canabinoide de interesse médico, de interesse terapêutico. É o principal canabinoide estudado aí para tratar doenças como autismo, ansiedade, depressão, fibromialgia e outras doenças, tá bem? Os dois principais canabinoides aí, de novo, reforçando mais uma vez, THC e CBD. Esses canabinoides, então, para eles terem um interesse tão grande, acreditava-se, então, para fazer um efeito no organismo, deveriam ter receptores no nosso organismo que expressassem, ou que se ligassem a essas moléculas e realizassem os efeitos no organismo. E o que verificou-se é que, de fato, sim, existem receptores dentro dos seres humanos, e não só seres humanos, dos mamíferos também, tá? Receptores que são chamados de receptores canabinoides. Esses receptores, então, CB1 e CB2, parecem bananas de pijamas, mas não é, tá? É o CB1 de receptor canabinoide 1 e CB2 de receptor canabinoide 2. São os receptores que estão espalhados nas mais diversas células do nosso organismo
receptores nos quais o THC, o CBD e os demais canabinoides se ligam e causam as ações que eles causam, tá? Eu tenho colocado para vocês aí na tela, em verdezinho ou azul claro, peço perdão, não sei que cor é essa aqui, eu acho que eu chamaria de verde, tá? Esse verde claro aqui, espalhados no corpo aqui, graficamente, todos os locais onde esses receptores são encontrados, na sua grande maioria eles são encontrados no sistema nervoso central, tá? E o THC tem uma afinidade por esse receptor, uma afinidade maior, ou seja, se liga mais aos receptores CB1, e pelo fato deles estarem, na sua grande maioria, no sistema nervoso central, está aí uma das explicações do porquê do THC ser o principal canabinoide psicoativo da cannabis sativa, tá bem? Além do CB1, do receptor canabinoide 1, nós temos o receptor canabinoide 2, que seria esse outro azul mais escurinho aqui, que está nas outras demais, também em várias outras células do corpo, como mostra o gráficozinho para vocês aí, mas não em especial no sistema nervoso central. E aí espalhados ao longo do corpo de uma forma meio que homogênea. E o CBD aí principalmente causando a melhoras em sintomas de esquizofrenia, de ansiedade, depressão e afim, tá? Esse slide aqui só para vocês saberem, então, que existe no nosso organismo de mamífero, assim como de todos os outros mamíferos, receptores endógenos chamados de receptores canabinoides, nos quais os canabinoides produzidos nas plantas de cannabis sativa agem ou se ligam sobre eles e têm as suas ações no organismo. Tá bem? Aproveitar e tomar uma aguinha aqui. Então a gente já sabe que a cannabis sativa tem todos os canabinoides que a gente já comentou, que ela tem um interesse muito grande médico e policial devido aos efeitos, principalmente do THC e do CBD, e que esses efeitos são modulados através dos receptores canabinoides que são encontrados em todos os mamíferos, tá bem? Então, se ela é uma molécula que tem muito interesse, como que anda o consumo, o que acontece, qual que é a realidade dela no mundo todo, tá? A ONU-DC, no seu último levantamento, viu que 192 milhões de indivíduos entre 18 e 64 anos usaram maconha no ano de 2018. Isso representa aproximadamente 4% de toda a população mundial, tá? Então, se a gente for olhar só no que das Américas, olha aqui, a América junto com a Oceania são os dois maiores continentes de consumo de maconha. A América do Norte sendo seguida pela nossa América, América do Sul, tá? E aí a Oceania, bastante a gente sabe, a Austrália tem um caso bem peculiar ali no consumo de cannabis. Quando a gente olha na realidade Brasil, o que a gente vê na realidade Brasil? O que é encontrado em todas as pesquisas, tanto internacionais quanto nacionais? A cannabis sativa é a droga ilícita mais consumida a nível internacional. Disparado, à frente de opioides, à frente de cocaína, à frente de qualquer outro tipo de droga, a cannabis sativa é a droga ilegal, tá? Mais consumida a nível internacional, tanto para os países estrangeiros quanto na nossa realidade Brasil. Ela perde aí só para o tabaco, só para o cigarro e para o álcool. Tirando o cigarro e o álcool, a cannabis no mundo inteiro é a droga mais consumida. Ah, Lucas, por que tu repetiu isso 4, 5 vezes? Repetir isso 4, 5 vezes porque isso é muito importante. Ora, se a gente tem, e a gente vai ver ali na frente, toda uma realidade de legalidade voltada para a criminalização da droga, é bem importante o dado dela ser a droga mais consumida a nível internacional. Vocês concordam comigo? Ela é a droga mais consumida e, na grande maioria dos países, na grande absurda maioria dos países, ela é ilegal. Ora, então, algo está aí, existem algo que precisa ser corrigido, precisa ser pensado, ferramentas para manejar essa situação, tá? Então, ela é principalmente consumida, a cannabis, devido aos seus efeitos entorpecentes, né? Ela é principalmente consumida como droga, e a utilização como droga, ela fornece algumas características que a gente já conhece, que são as características ou efeitos que a gente conhece como devaneio leve, euforia,
intensificada consciência sensorial, criatividade e empatia, memória prejudicada a curto prazo, sentido alterado de tempo e espaço, um apetite e desejo sexual reforçado, uma sonolência ocasional e uma tendência para se tornar mais introspectivo. Essa aí é uma citação de um livro, então, agora vocês já sabem de forma científica e descrita quais são os efeitos da cannabis, tá bem? Então, ora, como eu havia comentado com vocês, ela é a terceira droga mais consumida a nível internacional, tá? Perdendo ali só para o tabaco e para o álcool. E olha que interessante, em 148 países ela é ilegal, independente da finalidade de utilização. Então, a cannabis sativa, como eu mostro aqui para vocês, ela é ilegal em 148 países, independente da sua finalidade de utilização, seja para fins médicos ou seja para fins recreacionais, tá? Ou seja para fabricação têxtil ou afins. Cannabis é ilegal em 148 países. Onde começou essa criminalização da cannabis? A primeira proibição aconteceu na Conferência Internacional do Ópio em 1925, tá? Então, a cannabis sativa, que eu mostro para vocês, Indian Hemp, tá vendo? Indian Hemp, foi inserida como uma droga que necessitava de controle. Então, desde 1925, todos os países que atenderam a essa conferência fizeram movimentos para poder restringir e criminalizar o consumo, utilização e comercialização de cannabis sativa, tá? Importante, eu coloquei essa imagenzinha aqui, a gente ressaltar aqui, quando a gente vai falar de legalidade, é importante legalidade de cannabis, é importante a gente fazer uma diferenciação entre cannabis sativa, que possuem concentração de THC menor que 0,3%, e cannabis sativa que possuem concentração de THC maior que 0,3%. Por que disso? Como a gente está falando sobre o consumo de droga, e que o principal canabinoide de efeito traz os efeitos entorpecentes da cannabis sativa é o THC, para nível legal, a grande maioria dos países, a grande maioria, quase absoluta dos países, eu vou colocar uma aspas aqui, tá? Considera que cannabis sativa com concentrações de THC maiores que 0,3% são cannabis sativa para consumo como droga, ou seja, maconha, tá bem? Cannabis sativa com concentrações de THC inferiores ou menores do que 0,3% são cannabis sativa medicinais ou para fins têxteis. E aí existe essa diferenciação, tá? Cannabis sativa para fins têxteis ou medicinais e cannabis sativa para finalidades como entorpecente, tá bem? Voltando então, independente da sua finalidade, ela é ilegal em 148 países, tá bem? Legal para fins medicinais em 44, sendo que destes 44 países onde o uso medicinal é legal, o uso recreativo ele é ou ilegal ou discriminado, tá bem? O que isso quer dizer discriminado? Isso é importante porque quando a gente vai falar da realidade brasileira, a gente precisa saber o que é descriminalizado. O uso recreacional descriminalizado é aquele uso que pode ser penalizado, ou seja, pode sofrer alguma penalidade, porém essa penalidade não pode ser restritiva de liberdade. Então, o usuário de cannabis, de maconha, por exemplo, no Brasil, o usuário de maconha no Brasil não pode ser preso, não pode ser levado ao cárcere. Contudo, ele pode sofrer penalizações, por exemplo, pagamento de cesta básica ou prestação de serviços comunitários. Tá bem? Essa é a diferença entre descriminalizado e ilegal. Ilegal você vai preso, descriminalizado você não tem medida restritiva de liberdade. E ela é legal, completamente legal, cannabis sativa, independente do seu uso, em 4 países. Tá? Eu estou gravando isso hoje, terça-feira, dia 23 ou dia 24, não me lembro que dia é terça-feira, peço perdão, estou sem nenhum calendário aqui perto. Semana passada, quinta-feira, o Senado mexicano aprovou, por grande maioria absoluta quase, 82 votos, se eu não me engano, a descriminalização da maconha em todos os níveis.
Então, essa lei é uma lei que precisa ser sancionada, ela está para ser sancionada entre essa semana que vem e até o fim do ano. Pode ser que quando vocês estejam assistindo essa palestra já tenha acontecido, tá? O México, então, está para ser o terceiro país das Américas a legalizar completamente a cannabis sativa, tanto para as finalidades médicas quanto para as finalidades recreacionais, tá? Isso vale a pena ficar de olho, porque a quesito de rastreabilidade vai ser muito importante essa mudança na legalidade do México, porque produtos que antes eram comercializados, ou melhor, traficados entre México e Estados Unidos, México, Canadá, e Canadá e Estados Unidos, pode ser que venha a aumentar, dada essa legalidade. Então, a rastreabilidade vai ser muito importante para a realidade norte-estadunidense, ou perdão, norte-americana, tá bom? Muito importante essa notícia. Dando sequência, então, para a realidade brasileira, o que se tem é que a primeira vez que a cannabis foi proibida a nível nacional, o Brasil fazia parte da Conferência do OP, então desde 1925 já fazia movimentos para apreender e proibir o cultivo e consumo de cannabis, tá? Tomar um cafezinho, peço perdão. Porém, a primeira legislação sobre o tema só veio em 1976, que foi a Lei 6.368. Essa lei ela foi, a posteriori, substituída pela Portaria 344 do Ministério da Saúde. Essa portaria, então, ela colocou a cannabis sativa e o THC como substâncias e uma planta proscrita, ou seja, proscrito em território nacional é tudo aquilo que é proibido, ponto. Ou seja, não pode transitar, não pode ter, não pode estar presente em solo nacional, em solo brasileiro, tá? O THC foi colocado, então, na lista F2 da portaria 344 e a cannabis sativa na lista E. Então, tanto o THC quanto a cannabis sativa estão proscritos em território nacional. Essa é uma lei ainda vigente, tá? E as penalidades para quem infringir esse tipo de lei estão escritas aqui, ó, na nova lei de drogas, que é a lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, que é a lei que versa, que legisla sobre venda, consumo e plantio e afins de cannabis sativa. Não só de cannabis sativa, de várias outras drogas, mas da cannabis sativa também, tá bom? Esse asterisco que eu coloquei, porque é importante a gente lembrar, eu sempre gosto de trazer esse tema, porque eu acho que é um tema importante. Lembra que eu mencionei para vocês o uso de maconha ou de cannabis sativa aqui no Brasil, o uso recreacional, ele não é ilegal, ele é descriminalizado, ou seja, ele não pode ser considerado, não pode ser imputado ao indivíduo uma medida restritiva de liberdade. Porém, e aí é por isso desse asterisco, cabe ao policial e ou ao juiz definir se aquele indivíduo que foi apreendido com maconha é usuário ou é vendedor de maconha. E como a gente sabe que o sistema judiciário e policial brasileiro, na sua estrutura, ele é racista e tem todo o viés racial dentro dele, a gente sabe que, apesar de descriminalizado o uso, ele tende a, se você for uma pessoa negra e periférica, de periferia, você tende a ser preso, independente se aquela droga é para consumo próprio ou não, tá? Acho importante a gente abrir esse debate, porque a gente sabe que essa subjetividade na lei faz com que, por exemplo, 40%, que é a realidade atual, 40% do sistema penal seja composto por jovens negros de, de faixa etária baixa, de até 30 anos, que respondem por porte de drogas, mas numa quantidade pequena. Então, são assuntos que são importantes de serem ditos. Então, dando continuidade, tá? Uma aguinha. Dando continuidade, a gente tem o seguinte, a gente tem, então, a cannabis sativa, com todas as características que ela tem, sendo a terceira droga mais consumida a nível internacional e nacional, e aliado a esse cenário, o fato da cannabis sativa ser ilegal na grande maioria dos países onde ela é a droga mais consumida, a droga ilegal mais consumida.
sendo, por exemplo, o que acontece no nosso território. É a terceira droga mais consumida e é ilegal em território nacional. Ora, se ela é ilegal e é a terceira droga mais consumida a nível internacional, de onde vem essa droga? De onde que esses 4% da população mundial adquire a cannabis sativa para consumo recreativo? A resposta é óbvia, e fácil de responder. Essa droga ela vem do mercado ilícito, então vem do tráfico, vem de forma ilegal, abastece o mercado de forma ilegal. Se a gente for utilizar aquele relatório que eu comentei para vocês da Organização das Nações Unidas sobre drogas e crime, ela verificou que só no ano de 2018, 5.610 toneladas de cannabis foram apreendidas no mundo todo. Isso foi apreendido, tá? Imagino que não foi apreendido e chegou de fato ao mercado, que foi vendido e consumido, tá? Então, só de apreensão no ano de 2018, 5.600 toneladas de cannabis apreendidas pelas entidades policiais. No Brasil, essa realidade não é diferente. Segundo os dados da Polícia Federal, só em 2018 foram apreendidas 270 toneladas de cannabis sativa, o que é muito, 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 se a gente for pensar em volume, né? E se a gente for pensar que isso é de fato que foi apreendido, então imagino que de fato não foi apreendido, que chegou ao mercado, tá bem? Então a gente tem a realidade que quem abastece a demanda para o mercado, para o consumo recreacional de cannabis é o mercado ilícito. No Brasil, a gente sabe que tem as apreensões, e das apreensões que já foram, que eu mencionei para vocês, a gente sabe, tem uma ideia das principais rotas de tráfico dentro da nossa realidade. Essas principais rotas de tráfico, elas são oriundas aí de estudos da inteligência da polícia e de estudos de caso da realidade, de saber de como funciona a realidade de tráfico no nosso país, tá? Então, essas são as quatro principais, expostas para vocês aqui, as quatro principais rotas de tráfico, tá? O polígono da maconha é uma região extensorial que envolve o Rio São Francisco, ali no estado da Bahia e do Tocantins, tá? É uma região extensorial, territorial, onde tem muitas e muitas e muitas plantações de hectares de plantações de cannabis, devido à densidade da, da floresta, tá? Que habita o local. Além do polígono da maconha, a gente tem o Paraguai, que a gente sabe que é um grande fornecedor de drogas para o Brasil, não só cannabis, mas várias outras drogas. O Uruguai, principalmente após a legalização de cannabis ali, e uma tendência nova que é observada não só no nosso país, como em vários outros países da Europa, tá? Que é a utilização, a compra de sementes por correios, e a plantação dessas sementes em casa ou em pequenas estufas, tá? Essas são as quatro principais rotas de tráfico atualmente no Brasil. O polígono da maconha abastecendo principalmente o norte, nordeste, centro-oeste e sudeste do país, Paraguai, centro-oeste, sudeste, sul, Uruguai, centro-oeste, sudeste e sul, e o Correios abastecendo todo o território nacional, certo? Ora, então, se a gente tem uma ideia de onde vêm essas rotas, faz necessário, então, ferramentas, métodos, tecnologias que possam me certificar de que essas rotas estão acontecendo e se, se essas rotas estão mudando ou sofrendo alguma alteração, tá? De novo, a Organização das Nações Unidas tem um, um livro, um handbook, bem interessante, está no QR Code, caso vocês queiram dar uma olhadinha, tá? Que elenca ali os principais métodos e técnicas para identificação e rastreabilidade de cannabis sativa, tá? Identificação é importante porque eu preciso identificar que aquele indivíduo é de fato cannabis sativa, ou se trata de fato de maconha, do que eu estou falando, e rastreabilidade por tudo que a gente está falando, né? Saber quais são as rotas e saber se de fato aquela rota está mudando, não está, e afim. Quais são os métodos, tá? E técnicas? São os métodos físicos, que basicamente vão avaliar a macro e microscopia da planta, ou seja, as partes estruturais da planta, seja folha, caule, raiz,
tanto quanto as partes celulares, cloroplasto e afins da planta, da cannabis sativa. Os métodos químicos vão ser, em geral, métodos cromatográficos, ou seja, métodos que vão usar da cromatografia para avaliar os componentes químicos da cannabis sativa. No Brasil, o único método que é exigido pela lei é um método químico, tá? Que é um método de certificação de presença de THC. Então, se há presença de THC mais de 0,3% de THC, aquela amostra em questão é considerada cannabis sativa. E, por fim, os métodos, ou os demais métodos, certo? Que são um leque de técnicas, ferramentas e abordagens que não são contemplados pelos métodos físicos e métodos químicos. E dentre esses leque de outras técnicas, a gente tem os métodos moleculares, que é o que a gente vai dar um enfoque aqui, tá bem? Por que a gente vai dar enfoque nos métodos moleculares? Os métodos moleculares vem ganhando grande força. Tem uma força muito grande nos métodos, ou na identificação e rastreabilidade de humanos, tá? Os métodos moleculares são, entre outros métodos, os principais, para não dizer o principal método de escolha na identificação humana, tá? Então, se a gente pensar em FBI, se a gente pensar em Polícia Federal, se a gente pensar em CSI da vida, quando tem aqueles... preciso identificar, pegar uma amostra de DNA, identificar quem que é esse indivíduo, saber se ele é de origem asiática, se ele é de origem africana, ou se ele é de origem brasileira, afins. Em geral, tá, são utilizados microsatélites, ou STRs, e SNPs, ou seja, são utilizados métodos moleculares para fazer esse tipo de inferência. Tá? Então, os métodos moleculares têm bastante importância no que se tange à identificação, rastreabilidade e individualização de amostras, tá? Tanto amostras animais quanto amostras vegetais, no nosso caso aqui, amostras vegetais. Tá bem? Para quem não sabe, microsatélites e SNPs, vou dar perdão, entrei no slide aqui errado. Vou dar uma breve explicaçãozinha para vocês do que seria, o que seriam os microsatélites e os STRs, tá? Os microsatélites e os SNPs. Os SNPs, então, a sigla SNP, ela significa Single Nucleotide Polymorphism, ou polimorfismo de nucleotídeo simples, ou polimorfismo de nucleotídeo único, que é basicamente a substituição de uma base nucleotídica por outra base nucleotídica diferente da referência. Então, se a gente olha aqui, não sei se vocês repararam na animaçãozinha, aqui, se eu não me engano, tinha um A antes, esse A, então, ele muta e troca para C. Essa mudança, essa troca, essa mutação é chamada de Single Nucleotide Polymorphism. Esse tipo de mutação é considerado, então a gente chama esse tipo de mutação, não só esse tipo, tá? Vários outros tipos de mutação, mas esse também pode ser considerado algo que a gente chama de marcador molecular. Então, quando há uma mutação como SNP, ela pode ser considerada um marcador molecular, tá? Nesse caso aqui, o A por um C. Quando a gente fala sobre STR, ou seja, Short Tandem Repeats ou microsatélites, são sequências curtas, sequências pequenas de DNA que se repetem ao longo do DNA por N vezes, por várias vezes. N aqui por inúmeras vezes, tá bem? Ou seja, nesse caso aqui que eu tenho para vocês, deixei aqui, ó, a CTG seria o motivo de repetição, ou seria o que se repete no DNA, e esse motivo, essa repetição, ela vai repetir-se, por mais que isso pareça pleonasmo, tá? Essa repetição vai repetir no DNA várias vezes. Esse número de vezes é o que a gente vai chamar de alelo. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem ACTG, ACTG, ACTG e ACTG. Faltou um azinho aqui, acho que desapareceu. Então, ela se repete 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, seria um alelo 5 nesse marcador. Acabei falando para vocês já, né? Esse tipo de variação, de mutação, também é considerado, ou pode ser considerado, um marcador molecular. Especificamente dizendo sobre os STRs, sobre os microsatélites, eles são o padrão ouro para identificação humana e o que são utilizados no CODES. Então, quando eu estava falando para vocês da identificação, para saber se esse indivíduo
vem de origem europeia, vem de origem asiática e afins, os STRs, os microsatélites, são os marcadores moleculares utilizados para esse tipo de inferência. Tá bem? Então, para utilizar esses marcadores, na realidade de cannabis, a gente primeiro precisa saber sobre o genoma da cannabis. Concordam comigo? Precisa ter informações sobre o DNA da maconha. Felizmente, o DNA da cannabis sativa já está disponível. Essa é uma luta árdua, demorou bastante tempo, tanto que ele só foi disponível aqui em boa resolução, em alta qualidade, só ano passado, só em 2019, sendo que o esboço, o rascunho do DNA já estava disponível na literatura em 2011, mas sendo que o DNA dela só foi disponível ano passado, tá? O que já se sabe sobre o DNA da cannabis? Ela é uma planta que tem 9 pares de cromossomos autossômicos, tá? E um par de cromossomo sexual. Ela também tem cromossomos sexuais, então ela tem o cromossomo X e o cromossomo Y. Possui já na literatura o DNA completo do cloroplasto da cannabis e da mitocôndria da cannabis, tá? Então, a cannabis sativa, além de possuir o próprio DNA todo já sequenciado, o DNA da mitocôndria da cannabis e o DNA do cloroplasto da cannabis também já foram sequenciados e já estão disponíveis na literatura. Dentro desses DNAs já foram descritos inúmeros marcadores moleculares, dentro desses marcadores de indel, ou seja, marcadores de inserção e deleção, marcadores RAPID, marcadores SNP, que eu mencionei para vocês, e marcadores STR, tá? Vou uma aguinha agora. Então, a gente já sabe toda a realidade, a gente sabe que existe dado na literatura o suficiente para se realizar esse tipo de estudo e que esse tipo de estudo de rastreabilidade é necessário, ainda mais quando a gente quando a gente fala sobre a, perdão, quando a gente fala sobre a utilização de cannabis como droga, como entorpecente, uma fiscalização sobre esse uso ilegal da planta, tanto como para a fiscalização e certificação de qualidade em locais onde a cannabis é legal, a nível recreacional e medicinal, tá? O que se tem de realidade atual sobre rastreabilidade e identificação de cannabis, tá? Então, como eu mencionei para vocês, existem vários marcadores já descritos, sendo que a gente dá um enfoque especial para os STRs e para os SNPs, porque são os tipos de marcadores moleculares que têm os melhores resultados na literatura, tanto para humanos quanto para vegetais, tá? Na literatura, então, já tem descrito e sendo utilizados 34 STRs para cannabis sativa, sendo 29 deles nucleares ou no núcleo, um no DNA mitocondrial e 4 no DNA cloroplastidial, no DNA do cloroplasto, tá? Além desses 34 STRs, inúmeros, ou seja, uma centenas de SNPs também já foram descritos na literatura, tá? Trouxe aqui para vocês 3 estudos diferentes, mas que são bem significativos quando a gente fala de realidade de rastreabilidade de cannabis sativa. Esse primeiro aqui, à direita de vocês, do Brown, ele foge um pouco desse escopo de marcadores moleculares que eu estou conversando para vocês. Ele é um estudo de marcadores químicos, mas é um dos estudos mais recentes, se não for o mais recente, sobre perfil químico para rastreabilidade e identificação de cannabis sativa. Tá? Então, se vocês quiserem ir para uma direção diferente dessa molecular que eu vou comentar para vocês, que fala sobre o perfil químico da cannabis para a identificação e rastreabilidade de indivíduos de cannabis, tá? Mas aqui falando sobre perfil químico. Deixei aqui para vocês, só para vocês verem. Ele estava aqui no QR Code, tá? Para quem escaneou, para quem não escaneou depois, pode só procurar também na literatura ou me pedir. Saindo do escopo químico e agora vindo para o escopo molecular mesmo, a Houston é uma pesquisadora estadunidense e ela ganha um destaque bem importante. Eu coloquei ela aqui em cima porque ela tem um destaque muito importante, porque foi ela que construiu os 2 únicos painéis até a atualidade que seguiram todas as recomendações internacionais para a construção de uma ferramenta molecular, tá? Existem parâmetros internacionais que regem a construção de uma ferramenta molecular, ou melhor, uma ferramenta de identificação e de rastreabilidade
ideal. E a Houston, pegando essas orientações, construiu os dois únicos painéis até a atualidade que seguem essas recomendações. Esses dois painéis são dois painéis moleculares, dois painéis que avaliam marcadores moleculares, os dois, cada um com 13 marcadores STR. Então, no painel que foi desenvolvido em 2015, existem 13 marcadores STR, e no painel desenvolvido em 2017, existem também outros 13 marcadores STR. Tá? O que ela encontrou de resultados? Esses painéis, eles foram desenvolvidos para as amostras de cannabis sativa traficadas nos Estados Unidos, tá? E esse painel, o que ela encontrou? Esse painel ele foi eficaz e bem efetivo, e bem eficiente, na verdade, perdão, efetivo também, em rastrear e individualizar os indivíduos. Então, e identificar aquele indivíduo como cannabis sativa e também poder inferir da onde ele vem, de qual região geográfica ele vem. Olha, muito promissor, concordam comigo? Muito interessante. Isso lá em 2015 e lá em 2017, um pouquinho antigo já. E é aí que eu trago, então, o estudo do FET. O que é o estudo do FET? Para vocês terem uma ideia do que eu vou falar mais para frente, o estudo do FET foi um estudo que foi realizado antes de eu realizar o meu estudo de mestrado e agora na posterior de doutorado. Então, foi o estudo que originou todos os meus trabalhos, tá? O que o FET fez? O FET pegou o painel que a Houston tinha desenvolvido lá em 2015. Ela lembra que ela desenvolveu dois, tá? Desenvolveu um em 2015 e um em 2017. O porquê? O de 2017, segundo os relatos dela, ele é melhor, ele é otimizado, ele é superior ao painel 2015. Ela fez o painel 2015, viu os resultados e pensou, posso melhorar, e aí desenvolveu o painel 2017, certo? O que o FET fez em 2019? Ele pegou o painel 2015, o antigo, e falou, vamos testar esse painel nas amostras de cannabis que são traficadas aqui no Brasil. E vamos ver se esse painel ele consegue diferenciar as amostras, identificar e diferenciar as amostras de acordo com a sua origem geográfica, certo? E o que ele encontrou? Não sei se vocês conseguem ver aqui. Ele encontrou que sim, esse painel foi eficaz em identificar e rastrear as amostras segundo a origem. Não vou dar muito enfoque nessa imagenzinha, porque ela está pequenininha, e porque, como meu estudo do mestrado é uma sequência desse trabalho, a imagem acabou ficando um pouquinho melhor, porque tem mais indivíduos, a amostra está maior. Mas para vocês saberem, esse estudo ele conseguiu, de fato, identificar os indivíduos, então separar cada um dos indivíduos da amostra e relacionar o indivíduo com o local onde ele foi plantado, tá bem? Muito importante. Então, dando sequência, como eu falei para vocês, esse estudo do Matiella que eu já falo com vocês, mas só para continuando a ideia do meu estudo aqui e do FET, o que foi? O painel, então, ele foi eficiente, foi eficaz e eficiente em separar os indivíduos de acordo com a origem geográfica, tá? Esse aqui é o mesmo tipo de análise que foi feito no estudo do FET, mas agora com mais amostras, tá? Para vocês terem uma noção. E o que vocês conseguem ver aqui? Todas essas amostras em quadrados verdes aqui são amostras que foram apreendidas no polígono da maconha, lá no Nordeste brasileiro. Essas amostras em triângulo azul são amostras apreendidas aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, de origem do Paraguai, amostras que estavam vindo do Paraguai. E essas amostras aqui em amarelo são amostras que foram apreendidas nos correios, são sementes que foram apreendidas no correio, foram plantadas pela Polícia Federal, cultivadas e aí fornecidas para nós, tá? O que a gente consegue ver? Olha, essas amostras no polígono da maconha e as amostras aqui no Rio Grande do Sul, elas foram coletadas nos anos de 2015, 2017 e 2018. Então, ao longo de 3 anos, elas foram coletadas e, independente, ou melhor, apesar da diferença dos anos que elas foram coletadas, elas se agrupam juntas, tá vendo? Ó, bem juntinhas aqui, mostrando que essas amostras seriam do Nordeste brasileiro, essas amostras seriam do Rio Grande do Sul, ou melhor, do Paraguai, e que essas aqui são amostras internacionais. Mostrando aí que a ferramenta molecular, aquele painel desenvolvido pela Houston, é um painel eficaz em rastrear e identificar os indivíduos de acordo com a sua origem geográfica, tá? Utilizando aí marcadores STR. Eu falei para você, aqui está o trabalho, tá? Só fazendo uma propaganda, caso vocês queiram dar uma lidinha. Se quiserem o trabalho, podem pedir para mim que eu também envio, se vocês não conseguirem acesso pela internet, tá?
E o estudo do Macchiello eu coloquei aqui, para vocês terem uma noção de que, além dos marcadores STR, o que a Macchiello fez agora em 2020 também foi utilizar marcadores moleculares do cloroplasto da cannabis para identificação forense, tá? Eles não conseguiram rastrear, ou seja, não conseguiram inferir a localidade de onde vem a cannabis sativa, mas conseguiram identificar que aquela amostra, aquela apreensão é cannabis sativa a partir da utilização dos cloroplastos da cannabis sativa, certo? Então, só para vocês terem uma noção do que eu estou fazendo agora, tá? Uma ideia do que eu estou fazendo agora no doutorado, eu estou tentando desenvolver uma ferramenta, então, específica para a realidade brasileira, que seja capaz de identificar e rastrear indivíduos de cannabis sativa. Por que específica para a realidade brasileira? Não comentei com vocês por causa do tempo, tá? Mas a gente viu que, apesar dos painéis funcionarem e serem bons para identificar e rastrear as amostras que são apreendidas e cultivadas aqui no Brasil, ele não é o melhor painel que poderia para a nossa realidade. Existem alguns marcadores ali que são pouco heterozigóticos, que a gente fala, ou seja, existe pouca variação daqueles marcadores na nossa realidade brasileira. Então, para que seja uma ferramenta boa e de aplicabilidade, ou seja, para que a polícia possa utilizar na sua realidade, a gente precisa que seja uma ferramenta ótima. E para ser ótima, ela precisa ser desenvolvida para a nossa realidade. O que eu venho fazendo no doutorado agora é desenvolvendo uma ferramenta para a nossa realidade, tá? No momento, eu estou adquirindo mais amostras, conseguindo amostras com parceiros aí nas polícias civis, estaduais e federais, tá bem? E desenvolvendo e buscando o melhor conjunto de marcadores, qual é o melhor grupamento de marcadores para fornecer os melhores resultados. Tá bem? Então, uma questão de agradecimentos aqui, eu queria agradecer todas as entidades de fomento, em especial o CNPq, CAPES, FAPERGS e o INCT Forense, por possibilitarem, por fornecerem o fomento, o dinheiro necessário para fazer pesquisa. E a gente sabe que dinheiro para pesquisa no Brasil ultimamente está bem complicado. Então, um agradecimento especial para essas entidades. Um agradecimento à PUC, que é a universidade onde eu faço a minha pós, e a Polícia Federal, que se não fosse sem a Polícia Federal, a gente não conseguiria fazer o estudo em cima de cannabis, dada a legalidade dela, né? Aqui uma fotinho dos grupos, né? Como é de costumes, passar essa vergonha de mostrar todo mundo do grupo de pesquisa para vocês. Então, tá aí para vocês virem um grupo de pesquisa. Esse aqui sou eu sim, alguns centímetros de cabelo maior, porém sou eu. E enfim, é isso. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado novamente, Eduardo. Obrigado a todos por estarem presentes. Fica aí meus contatos, ali tem aí embaixo o Instagram, meu telefone, caso vocês queiram mandar mensagem, WhatsApp, fiquem à vontade, e-mail. Muitíssimo obrigado novamente. Espero que tenham aproveitado. Peço desculpa se eu falei muito. E é isso. Estamos abertos aí para perguntas e muitíssimo obrigado.